volta com o programa Papo Sob Medida. Já voltamos, Aline Falaschi, com o nosso Papo Sob Medida de hoje. É isso aí, conforme anunciamos, o nosso Papo Sob Medida vai falar sobre a 20ª edição do Flipossos, o Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que começa no próximo sábado, dia 26 de abril, vai até 4 de maio. Então vai pegar aí o feriadão da semana que vem, uma programação interessante para você que é da cidade, mas para você que também não é e que estará em Poços de Caldas. Para falar sobre, a gente recebe com muito carinho aqui no estúdio da Master, a curadora, a criadora desse evento já tradicional de Poços de Caldas, Gisele Corrêa Ferreira. Gi, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, obrigado mais uma vez por essa oportunidade de falar aqui com vocês, trazer essa notícia tão maravilhosa, né? A gente só vem aqui para trazer coisa boa. É, né? verdade. Todas as vezes que vocês me convidam é por bons motivos e mais uma vez esse maravilhoso motivo da 20ª edição do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, o mais tradicional do estado de Minas Gerais, chegando a esse marco tão importante e por ter recebido ao longo desses anos tantas figuras expressivas e importantes da literatura, das artes aqui em Poços de Caldas. É um privilégio para nós, com certeza. Gi, 20 anos de evento, né? Quando o Flipossos surgiu, você já tinha a GSC, eventos especiais, há alguns anos, Já, sim. A GSC tem 36 anos, né, Aline? Nossa, é muito tempo. É muito tempo. E naquela época, quando nós fundamos a GSC, das empresas que tinham naquela época semelhantes, né, na área de comunicação ou publicidade ou mesmo eventos, nenhuma sobreviveu. A louca, vamos dizer assim, que conseguiu aguentar todos os percalços aí da vida, foi a GSC, né? Então a gente fica muito feliz de, depois de tantos anos, ter conquistado um espaço importante, né, na área empresarial aqui em Poços, né, como uma empresa respeitada, uma referência, né, para muitas outras profissionais da área da comunicação e uma referência nacional, né, com esses projetos tão grandiosos e tão importantes que fazem Poços de Caldas ter essa relevância aí nacional e até internacional. Gi, quando então o Flipossos surgiu, a GSC já era consolidada e já tinha alguns eventos bastante importantes no seu calendário. De onde surgiu a ideia de fazer um festival literário? Então, eu tive a oportunidade, Aline, nesse período, de viver fora do país, né, alguns anos. E a leitura, para mim, naquele momento, foi algo transformador e foi acalentador, né, para minha alma. Eu fui para um país, num idioma muito difícil, um país com um clima muito adverso, né, uma cultura muito diferente Suíça, da nossa, né? que é a Suíça. E foi muito bom ter vivido lá, ter tido essa oportunidade, né? Foi um privilégio ter tido essa experiência tão importante na minha vida, mas foi um momento muito difícil também, né? Porque não conhecia ninguém, não falava o idioma, né? O cantão que nós morávamos era o cantão alemão, né, um idioma muito difícil, embora eu tenha conseguido depois aprender a falar alemão, mas foram momentos bem complexos e nesse sentido o livro foi a minha principal companhia, né? E depois, com o tempo, como eu fiquei lá uns 6 anos e pouco, que eu já fui me adaptando, que eu já fui conhecendo, que eu já fui tendo oportunidade de conhecer outros eventos e tudo mais, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos literários lá. Na Europa, dá muito valor para a cultura e dá muito valor para a história, dá muito valor para a história literária, sobretudo, né, para os seus grandes autores, seus grandes baluartes da literatura mundial. Então a Europa tem essa né, característica muito importante da valorização da cultura literária. E nesse sentido eu consegui então participar de alguns eventos e quando voltei para o Brasil em 2003, eu já vinha acalentando esse desejo de fazer algo nesse sentido, né? E foi muito interessante porque quando em 2006 nós lançamos o Flipossos e a Feira do Livro,
foi notório como a cidade abraçou o projeto e como isso já fazia parte do imaginário e da atmosfera da população e da cidade de Poços de Caldas. E isso foi me despertando a saber o porquê de tudo isso. E lógico, depois, com todo, né, conhecimento que hoje a gente já tem da nossa história literária, da nossa formação literária, né, desde 1872, quando a cidade foi fundada, a gente acaba tendo assim, a certeza de que o Flipossos é um festival que já habitava também no inconsciente da população da cidade, né? Então foi muito bonito a gente perceber isso e saber que a nossa cidade conta com uma história literária importante. Isso foi muito significativo, né, para a formação, para a continuidade, para a sustentação do Festival Literário, né, que hoje é uma referência nacional, uma referência internacional, absolutamente respeitado, principalmente no meio literário do Brasil, no meio do mercado editorial, do meio literário como um todo. É uma referência para outros festivais que acabaram surgindo a partir do Flipossos. E o Flipossos é um dos mais antigos do Brasil. Né, incrivelmente, né? Então, se veja que ele apenas com 20 anos, que não são tantos anos assim, acaba sendo um dos mais importantes do Brasil e um dos mais longevos, né? E então isso demonstra realmente que o Brasil ainda tem um potencial incrível, imensurável de crescimento na área da cultura literária. É isso mesmo. E 20 anos, né, gente? Então, assim, ele se transformou, ele enfrentou a pandemia, foi para o formato online, Sim. Depois voltou para o presencial e agora nesse formato que a gente pode dizer que é novo, não é inédito, porque o ano passado já foi a Vila Literária, sim. Mas que é um formato novo ao longo de 20 anos. Exatamente. Porque ele nasceu no Espaço Cultural da Urca. Ele foi crescendo, né, ao longo dos anos e foi havendo uma demanda maior da própria população, a própria participação da população, do público de um modo geral. Eu costumo dizer que o Flipossos é um festival eclético, é um festival plural, aberto a todas as formas de pensamentos. E nesse sentido, o que acontece? As pessoas acabam participando, contribuindo com uma curadoria compartilhada, né? Então a gente não tem nenhum engessamento em nenhuma área, em nenhum pensamento, nenhum segmento, né? Muito pelo contrário, o Flipossos é um festival muito aberto, é um festival extremamente democrático, pensado em todos, pensado para todos, né? Seja de qual área do pensamento for, mas a gente não se priva a dar oportunidade para todos, indistintamente, né? Isso, às vezes, a gente paga um preço, né? Né? Pelas pessoas realmente não terem essa compreensão de que o importante é que a gente faça o que tem que ser feito e abra espaço para todas as formas de pensamento. E nesse sentido, muitas vezes você acaba mas acaba sobrepondo a outros pensamentos, as outras formas de questões. Acho que no momento de extrema polarização, né? Você milindra. Exatamente. Fica aquela coisa milindrenta, aquela coisa chata que não tem sentido. Mas realmente nós não temos nenhum apego a nenhuma área, né? O que nós buscamos, sempre vamos buscar, é o meu pensamento, é a forma como eu atuo à frente do Flipossos, é abertura a todas as formas de pensamento. E para isso, e para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é a formação de leitores, nós temos que oportunizar todos os gêneros literários, todos os lados, seja A, B, C, D, seja o que for, nós temos que oportunizar para que as pessoas tenham acesso ao livro e à leitura, para que isso aumente o nosso índice de leitura no Brasil e de leitores no Brasil, que é ainda baixíssimo, infelizmente. Né? Então, esse é fundamental para isso, sim, né? Exatamente. É um evento que já proporcionou muitos encontros, muitas possibilidades de tietagem. E eu estava conversando com a Gia aqui no intervalo.
que eu já tive a alegria de trabalhar em algumas edições do Flipposse e assim, a gente tem perdido muitos talentos, né? Porque são pessoas que já estão em idade avançada, faz parte, né? Um movimento que faz parte da vida. Mas cada vez que um talento desse vai, eu busco lá no meu arquivo e eu tenho uma foto com ele. Aí, por quê? Por causa do Flipposses. Então a gente tem aí muitos nomes de pessoas que já se foram e que passaram pelo Flipposses. E que vieram a Poços de Caldas exclusivamente por causa do Flipposses. Então são nomes e são referências da literatura mundial que Poços de Caldas e a nossa população teve o privilégio de ter perto e ter podido conviver, ter podido presenciar, ouvir, fazer fotos juntos. Então eu acho que isso faz parte da história. E o Flipposses, ele é uma parte importantíssima da nossa cultura. Poços era uma coisa antes do Flipposses e é outra coisa muito melhor depois do Flipposses, sério. É fato notório. E aí a gente tem Ariano Suassuna, esteve aqui 2 vezes. Toda vez que eu vejo o vídeo dele na internet, ele era muito fofo, né? Ariano Suassuna 2 vezes, João Baldo Ribeiro, Ziraldo, Nelly da Pinhon, que a gente estava lembrando aqui. E muitos outros, Ferreira Goulart, Rubem Alves, né? Tivemos a oportunidade de ter a Adélia Prado aqui. Adélia Prado, maravilhosa. Né? Ainda continua entre nós, mas infelizmente não participa mais de nada, né? Recebeu vários prêmios ano passado, prêmios importantíssimos, internacionais, né? Recebeu o prêmio Camões, que foi super importante, prêmio Jabuti, foi autora homenageada pelo conjunto da obra o ano passado, mas ela não pôde mais presencialmente estar em lugar nenhum. E isso é muito penoso para nós que trabalhamos diretamente com a literatura e com esses grandes ícones da literatura, presenciar essa finitude, né, dessas pessoas. O importante disso tudo é que o legado deles todos ficam. Né? A obra é imortal. E a obra é imortal. E exatamente por conta disso e dessas obras imortais, desses personagens maravilhosos, é que a gente consegue ter um pouco mais de compreensão da finitude. Né? Se não fosse a literatura, a gente talvez tivesse mais dificuldade de entender a velhice, né, a passagem do tempo, os problemas de doença, os problemas familiares, problemas de relacionamento. Então a gente vê através da literatura que tudo isso é comum a todos. E isso é um alento para nossa alma. É mesmo. É um alento. Gia, a Vila Literária de Minas Gerais já está sendo montada ali atrás do Palace Hotel. Sim, maravilhosa. Já estamos lá preparando tudo. Até a população que quiser passar lá, o pessoal, né, que estiver aí nos acompanhando, quiser dar uma passadinha por lá para dar uma espiada, é bom. Né, dia 26, né, a partir das 9 horas da manhã a gente abre ao público e dia 26 já começa carga máxima, né, com muita programação, muita coisa boa. A partir do dia 26 até o dia 4 de maio, muita coisa boa, muitos convidados maravilhosos, uma programação assim especialíssima, de ponta mesmo. Quase 200 convidados, né, aqui em Poços de Caldas, os mais renomados nomes estarão aqui e além de que visitas de todo o país, né? Muito lançamento de livro turistas, também, né, acontecendo no festival. Muitos lançamentos inéditos aqui. Então hoje Poços é uma referência também para isso. Várias editoras guardam algumas pérolas para serem lançadas aqui. Então Poços também é uma vitrine, né, para o mercado editorial, é um termômetro, né, também para várias editoras, para sentirem como é que vai ser a receptividade dos livros, dos autores. Então assim, Flipposses realmente é uma construção de muitas mãos que deu certo. Gi, e o Flipposses, ele abre o calendário de festivais do Brasil? Abre o calendário de festivais do Brasil. Todo ano ele é sempre o primeiro, né? Agora já começaram a ter, como eu disse antes, né, que a gente é uma referência e outros festivais acabaram surgindo depois da gente. Tem alguns pequenos festivais em outras cidades, mesmo aqui em Minas Gerais, que começaram depois da gente, que acontecem também um pouco antes do Flipposses, mas em termos de referência mesmo, que faz parte desse calendário oficial brasileiro, o Flipposses é o que abre o calendário brasileiro. Bacana. Realmente.
Ali na Vila Literária tem as palestras, tem a possibilidade de comprar livros, sim, tem pagando a feira, menos, isso. muitos produtos literários também, né? Exatamente. Ligados à literatura, isso, material pedagógico. Isso, e até moda literária também, né? Moda literária, que sempre faz muito sucesso, né? Sempre. Então tem muita coisa boa para todos os gêneros, para todos os gostos, livros com valores bem competitivos, 2 palcos dentro da Vila Literária, o palco Sulfurose e o palco Coreto Cultural acontecendo simultaneamente, muitas atividades para todos os gostos, né? E além dos espaços parceiros também que estarão recebendo atividades simultaneamente. Então, assim, são muitas atividades, né, acontecendo ao mesmo tempo, para que as pessoas possam mesmo ter o poder de escolha daquilo que tem interesse em acompanhar, em ver, em ouvir, enfim. Então, assim, não tem como dizer que eu não vi, não tinha o que eu queria. Não, tem sim. Tem para todos os né? Gostos, para todos os gostos. É uma programação realmente incrível, riquíssima e principalmente feita com muito carinho para todos. Gi, dessas palestras todas aqui, a gente sempre teve as palestras master que sempre foram as mais concorridas, esgotava ingresso, era aquele frisson, né? Para esse ano, quais são os destaques que você está percebendo que o público está procurando, que vai ter lotação completa? Tem alguns destaques pra gente tem mencionar? vários. E foi até bom você dizer, porque até quando nós fazíamos o evento dentro da URCA, lá a gente tinha a possibilidade de fazer a troca dos ingressos pela doação de um livro. Como o evento agora, a partir do ano passado, ele veio para um espaço público aberto, nós perdemos um pouco essa questão do recebimento das doações de livros, o que para a gente é muito importante, foi uma certa perda nesse sentido, porque como é aberto, as pessoas não acham que não tem essa, né, não tem mais essa possibilidade de fazer. Mas é bom afirmar que sim, a gente continua recebendo as doações. É importante, a gente deixa sempre uma caixa lá com a gente, na nossa secretaria, na tenda da GSC, que é a nossa secretaria, para que as pessoas continuem doando livros. É importante, porque a gente continua recebendo também as demandas aí das entidades, de bibliotecas públicas, até de outras cidades, né, que são cidades muito humildes que não têm. Então a gente assim convoca realmente a população para que continue fazendo, né, mantendo essa prática da doação do livro, que é importante para nós. Bom, dito isso, sim, nós teremos várias nomes importantes, várias mesas que já estão lotando, né? No próprio Walter Hugo Mãe, que é o escritor renomadíssimo português, que estará aqui nos dando a honra da presença na abertura do Flipostos, né? No dia 26, a palestra de abertura vai ser com Walter Hugo Mãe. Depois, no domingo, nós teremos também a participação do próprio Walter Hugo numa atividade no IMS, que é um parceiro nosso. Teremos uma palestra importantíssima com o professor Celso Laffer, imortal da Academia Brasileira de Letras, um grande escritor, foi ministro, né, da época do governo do FHC, e um grande amigo do professor Antônio Cândido, que inclusive é o motivo da sua mesa aqui, né, para falar um pouco de vida e obra do Antônio Cândido, que é um dos personagens homenageados esse ano no Flipostos. Ao longo da semana teremos aí Jerônimo Pizarro, que é um escritor colombiano, uma das maiores referências e conhecedores da vida e obra de Fernando Pessoa. Ele estará também lançando um livro inédito aqui, Cartas de Amor, que foi uma dos últimos, talvez uma das últimas oportunidades do Fernando Pessoa enquanto escritor, e foi juntado tudo isso pela editora Tinta da China aqui do Brasil, que fez que é a editora desse livro, e o Jerônimo Pizarro, como uma das maiores autoridades em Fernando Pessoa no mundo, ele fez toda essa juntada dessas cartas, desses diários, que estão incríveis. O livro ficou absolutamente genial, um livro gostoso de ler, um livro emocionante, e parece que você está sentindo o Fernando Pessoa ali do seu ladinho, sabe? Uma coisa sensacional. Bonito, né? Vai ser lindo, com o Jerônimo Pizarro. Ele estará conosco nessa conferência super especial para o lançamento desse livro no dia
9h30, se eu não me engano, às 18 horas, no Palco Sulfurosa. Se eu não me engano, a programação é muito grande, não gravei todas ainda. Nós teremos também o Eduardo Bueno, né, o Peninha, para uma bate-papo sobre o Bob Dylan, que era um grande apaixonado, né, o Peninha sempre foi um grande apaixonado pelo Bob Dylan, é um escritor também que recebeu aí o Nobel da Literatura. Enfim, então teremos muitas e muitas coisas. Teremos Itamar Vieira Júnior, né, o grande escritor premiado do Prêmio Camões, do Prêmio Oceanos, né, com o livro premiadíssimo Torto Arado. E, enfim, então assim, olha, é muita coisa, muitos participantes também de fora, muitas participantes portugueses, escritoras portuguesas. Vamos receber uma jornalista muito importante aqui, escritora também, moçambicana. Enfim, então assim, tem muita coisa boa, né? Tem a Turma da Mônica para alegrar a criançada aí, vem diretamente dos estúdios de Maurício de Souza. Nós vamos lançar aqui o Mapa da Poesia também de Poços de Caldas, que é o primeiro livro da coleção da editora Tapioquinha, que já fez esse livro também em Portugal, em Lisboa, em Óbidos, e é o primeiro livro aqui dessa coleção a ser lançado no Brasil, vai ser em Poços de Caldas. Foi mapeado o Mapa da Poesia de Poços. O livro também está um primor. Assim, é um orgulho para Poços, um livro como o Mapa da Poesia, Poços de Caldas, vai ser lançado de forma exclusiva aqui também conosco. Enfim, gente, é tanta coisa, é bom dar uma olhada lá nas redes sociais, no @Flipocos, no Instagram, no Facebook, no nosso site, o flipocos.com também, no site, que tem a programação completa, tem a programação em PDF, que é essa programação aqui, para o pessoal poder baixar, né, e ter ela de bolsa aí para acompanhar tudo. Então assim, é uma programação riquíssima. Tem a programação também de gastronomia, né, com a carreta do Senac que está vindo, tem a programação musical, todas as noites, grandes shows. Tem a programação para as crianças, né, no espaço Sesc Flipocinhos, né, o Sesc também um parceiraço nosso, né, a quem a gente tem profunda gratidão e agradece muitíssimo, né, o Sistema FEComércio, o Sesc Minas, Senac, que estão conosco, o Sebrae também que está conosco. Enfim, pessoal, os nossos patrocinadores, né, que sem eles também não seria possível, através das leis de incentivo, a Altaia, a Rede Itaú, a Val Group, a Codenge, né, a Nutriri, que são patrocinadores com doação direta, e também através da lei de incentivo Rouanet. Então é muito importante a gente frisar que a Lei Rouanet é um mecanismo, um instrumento fundamental para o fomento da cultura brasileira. Falem o que quiser falar, mas sem as leis de fomento cultural, como são as leis Rouanet, a lei do Estado da Cultura e a lei municipal de cultura, não seria possível fazer cultura nesse país, lamentavelmente. Então temos que agradecer e temos que reverenciar as leis. Não pichar as leis de incentivo, né? Lógico que em todas as áreas tem aqueles que se apropriam indevidamente das situações, como existem também pessoas que se apropriam das leis de incentivo indevidamente, mas os bons não podem pagar pelos maus. E um festival literário como o Flipossos, com a grandeza que o Flipossos tem, com o esmero, com cuidado, com carinho, como nós cuidamos, construímos, montamos um festival dessa grandeza, dessa magnitude, não pode deixar ser penalizada porque tem as leis de incentivos ou porque captou através das leis de incentivos, né? Não pode ser assim, né? Sim, então o Flipos tem que ser muito respeitado nesse sentido, e as empresas que nos apoiam também têm que ser muito respeitadas, reverenciadas, e nós agradecemos muitíssimo a elas. E se tem alguma situação que precisa ser revista relacionada à lei, que ela seja aprimorada. Exato. Né? Eu acho que a questão é essa, mas concordo com você, Gi. Gente, é muita coisa. Se a gente ficar aqui, a gente fica até amanhã falando. Então, acessa lá flipócios.com para ver a programação. Também nas redes sociais, @Flipócios. A programação variada, afinal de contas, o evento aí tem 10 dias, né? São 9 dias. De 26 de abril até 4 de maio. Exatamente. Passa pelo feriado prolongado, então muita coisa para você participar. Muita coisa mesmo. É isso aí. Todos convidados, a população tem que prestigiar, porque esse evento é de todos nós. É isso todos. aí. A gente agradece muito a presença da Gisele Corrêa Ferreira,
que é curadora do Flipostos, criadora, curadora, mãe, pai, Apaixonada, dona da amante, coisa tudo. toda. Delícia, valeu, Obrigada, minha querida. Virgínia. Valeu mesmo, Que seja um obrigada. evento muito abençoado Gratidão pra vocês, nós viu? todos. Muito obrigada, querida. Valeu. Muito bom. Beijão, valeu. Manda abraço aqui pro Sr. Luiz Lira que está acompanhando a gente já há sempre algum na tempinho aqui na sintonia. live. Um ótimo Também dia. Aqui no facebook.com/Master Web Rádio Oficial. Minha querida Alessandra Imperatriz está aqui também mandando um abraço. Tá falando assim, vamos prestigiar o evento Flipostos. É isso Tá aqui, aí, com mandando certeza. mensagem É aqui. isso mesmo. Bom dia, meus queridos. Ela tá mandando. Também aqui no nosso YouTube, né? Você que estava aqui no nosso YouTube, aqui acompanhando também, né? Aqui, ó, Davidson, agência Doutor Mídia. O Flipostos vai além de um evento literário, é um espaço de encontro, reflexão e celebração da diversidade cultural aqui em Poços. Tem para todos mesmo, viu? Muito bacana. Tô deixando recado aqui Obrigada. no nosso YouTube. E é isso. Valeu. Muito bom, né? Obrigado, Gisele, Valeu, mais uma obrigado vez. Viu? mais uma vez. Obrigado pela A oportunidade. gente que agradece, Estamos Gi. juntos. Um abraço a toda a sua equipe. Parabéns por mais essa realização. Obrigada. Valeu, gente. Valeu, Aline. Ótimo dia para todo mundo. Amanhã a gente está de volta. Valeu. Tchau, tchau, gente. Grande abraço. O bate-papo informativo da Master Web Rádio. Papo sob medida.